O episódio 1062 vai muito além do que a impecável animação da luta entre Zoro e King. Ele tem um propósito muito maior do que apenas mostrar como King se tornou o braço direito de Kaido, chegando ao ponto de ser tão fiel a seu capitão quanto Zoro é fiel a Luffy. Esse episódio mostra em gestos, sorrisos, menções e até bebidas um breve prelúdio de como eram os tempos pré-God Valley e no século perdido, uma era marcada por Joy Boy, o garoto da alegria. Fica comigo até o final porque hoje eu vou te mostrar como esse episódio, marcado por King, Zoro e Kaido, estão ligados a Joy Boy. Fala galera, eu me chamo Thales e eu não preciso nem falar pra vocês que esse foi um dos episódios mais bonitos de One Piece até agora, se não foi o mais bonito. Mesmo a gente sabendo tudo o que vai acontecer graças ao mangá, o anime ainda nos faz sentir empolgados com a luta, justamente por conta da trilha sonora e dos aspectos visuais bem detalhados. O episódio também nos faz relembrar alguns momentos que são cruciais na obra, como a menção de King e Kaido a Joy Boy. Por meio desse episódio e associando alguns detalhes que podemos perceber ao longo dele, a gente consegue ter uma noção de quem foi Joy Boy e qual a importância dele para esse mundo. O que tem de tão importante no Guerreiro da Libertação para fazer com que Kaido dedicasse sua vida em persegui-lo? A gente vai saber isso nos mínimos detalhes assim que você enfiar a pistola de borracha no like, porque só assim eu vou saber que você tá curtindo esse tipo de conteúdo. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venho trazer para você. Agora bora lá que esse episódio tá incrível. Com base no que a gente viu na obra até então, acredita-se que Joy Boy irá retornar 800 anos depois do século perdido, ou seja, nos dias atuais. Essa ideia de que o Guerreiro da Libertação irá retornar se fortalece quando vemos que Toki, uma mulher que viveu durante o século perdido, viaja para o futuro buscando o dia do seu retorno. Outra cena que reforça a volta de Joy Boy é quando Oden volta para seu país natal com o intuito de abrir as fronteiras de Wano enquanto aguarda a volta do guerreiro. Outra menção que indica sua volta é quando Rei Netuno diz que há uma lenda na família real dos Homens Peixes que diz que alguém voltaria para cumprir a promessa que Joy Boy não cumpriu. E essa ideia de que o Guerreiro da Libertação retornaria ficou comprovado no capítulo 1043, quando Luffy é atacado por um golpe de Kaido, mas no momento em que todos achavam que ele estava morto, Zunisha chega em um ano dizendo que Joy Boy retornou, pois estava ouvindo as batidas do coração de Luffy que lembravam os tambores da libertação. Tudo isso comprova a profecia de que alguém no futuro iria surgir para mudar o mundo, assim como Joy Boy fez durante o século perdido, de alguma forma. Só que no meio dessas profecias aparece Kaido, um dos homens que mais demonstraram interesse nesse título. No episódio, vimos King questionando Kaido se ele não seria Joy Boy. Para chegar bem a uma conclusão do que ele queria dizer, temos que entender quais são seus objetivos e qual a sua visão de mundo. Foi mostrado no episódio como ele se tornou tão leal a Kaido. Apesar dessa cena ter sido bem curta, ficou bem claro pra gente o motivo dele ter passado a seguir tanto a fera. Porque desde que sua raça foi extinta, King tem vagado sozinho nesse mundo. E quando não estava abraçado com a solidão, ele estava sendo perseguido pelo governo, que usou seu corpo para fazer testes. Mas assim que viu Kaido, um homem forte e poderoso, ele pensou que esse era apenas só mais um que queria usar o seu corpo. Mas Kaido o surpreendeu ao deixar claro que não se importava com isso. Ele queria dar liberdade para King e enxergava ele como algo muito além de uma simples cobaia. A partir daí, aparentemente King começou a almejar uma grande mudança no mundo. Um mundo em que as minorias, assim como ele, não sofressem com a opressão causada pelo governo. Em suas conversas com seu capitão, eles chegaram no assunto a respeito de Joy Boy, o título do homem que traria a mudança para esse mundo. Logo, King começou a supor que Kaido era esse homem. E isso pode até ter sido um dos motivos para Kaido começar a almejar o título de Rei dos Piratas. Só que reparem porque esse é um momento crucial. Notem que Kaido afirma que será o Rei dos Piratas nesse momento do lado de King. Mas aparentemente isso tudo aconteceu antes mesmo de Roger se tornar o Rei dos Piratas. Porque nesse momento Kaido não tinha bigode, assim como a sua versão mais nova quando ele era membro dos Rocks. Mas no flashback de 23 anos atrás, onde ele luta com Moria, ele já está de bigode. E no momento dessa luta, há 23 anos, é um ano antes de o Roger ter sido consagrado como rei. Então, baseado nisso, a gente pode afirmar que esse título de rei já circulava pelos mares bem antes. E talvez esse nome esteja completamente ligado aos Piratas Rocks e ao Joy Boy. Sim, para pra pensar comigo. Rocks tinha o desejo de se tornar o rei do mundo. Não sabemos bem o que ele queria dizer com isso, mas podemos estabelecer algumas hipóteses de qual era a sua real intenção. A primeira é que Sback estava atrás do One Piece para ser o rei dos piratas. Não acho essa hipótese tão forte nem muito menos razoável, pois é dito pelo próprio Sengoku que o objetivo de Rocks não era apenas um tesouro, mas sim se tornar o rei do mundo. O que nos leva a uma segunda hipótese que eu acredito que seja mais provável. Xebec estava indo atrás do trono vazio ocupado por Insama. E talvez você se pergunte, mas como é que o Rock saberia da existência de Insama?
E uma subhipótese bem razoável para isso é que Xebec não hesitava em atacar os dragões celestiais. E é bem provável que no meio disso tudo, ele tenha descoberto sobre o homem que ocupa o trono vazio. Enfim, independente disso, o Rox já tinha o objetivo de se tornar alguma coisa mesmo antes de o Roger se tornar rei dos piratas. Assim também era Kaido, que tinha o sonho de ser nomeado rei antes mesmo disso tudo acontecer. Tudo isso indica que tem alguém no passado que acabou motivando tais títulos, e tudo isso aponta para Joy Boy. Porque de onde vocês acham que Kaido tirou tantas informações a respeito do Guerreiro da Libertação? Com certeza ele aprendeu isso durante o seu tempo com os Piratas Rocks. Já que o Rox tinha conhecimento sobre Joy Boy, ele pode ter se inspirado nele para almejar o título de Rei do Mundo, o que inspirou a Kaido e os outros piratas a terem esse título de Rei dos Piratas, mas focando exclusivamente no Rei das Feras. Notem as suas expressões no passado. Um homem mais alegre e mais entusiasmado com a vida. Já hoje é o completo oposto. Um homem desanimado com a vida, sem perspectiva de futuro, sem vontade de viver. Nota que quando ele falava a respeito de Joy Boy junto a King, ele mesmo se animava a falar desse nome. Talvez até cogitando a possibilidade de ser o homem que vai mudar o mundo. Mas no fim, depois de anos, ele entendeu que o seu papel não passaria de um mero vilão que seria apenas uma pequena pedra no caminho do verdadeiro Guerreiro da Libertação. Tanto é que, mais à frente, a gente vê no mangá ele dizendo para o próprio King que chegou à conclusão de que o Joy Boy será aquele que o derrotar. Ou seja, após entender de fato que ele não seria o escolhido, e que mesmo após a morte de Roger, ele ainda não havia encontrado esse homem, Kaido entrou em uma depressão profunda, se amargurando na bebida e à procura de uma forma digna de morrer pelas mãos daquele homem que ele tanto esperava. Então, depois de passar sua vida inteira tentando tornar o mundo melhor, o Rei das Feras percebeu que não teria outra solução. Ele precisaria se tornar um obstáculo, um desafio. Alguém que estaria ali no momento que o mundo estivesse à beira do colapso. Nesse momento, Joy Boy retornaria. E ele seria a pessoa responsável por testar se o guerreiro estaria apto para concluir sua missão. Então, de forma poética, Kaido deixou de ser uma pessoa alegre e se tornou um monstro. A verdade é que eu mesmo já tinha parado de assistir o anime por anos e estava focado apenas no mangá. Mas esse episódio deixa claro que é muito interessante a gente continuar acompanhando. Não só porque é muito melhor de assistir as grandes lutas, mas principalmente porque a gente relembra esses momentos que são tão importantes no grande quebra-cabeça que o One Piece é. Assim a gente consegue bolar mais teorias e suposições a respeito desse mundo maravilhoso e trazer vídeos como esse. Agora, estamos próximo ao tão esperado episódio que irá adaptar o Gear 5 do Luffy. Acredito que será um momento épico na história dos animes e provavelmente terão diversas referências importantes que nos levará a mais teorias ainda. Eu sei que todos estão ansiosos, por isso eu irei fazer uma grande review quando o momento chegar. Então já vai metendo o seu Asura Agni aí no like e clica no botão de se inscrever porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, foi um prazer, então a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando, até a próxima. Fui!